Vamos abrir o texto sagrado, Gênesis 22º. O livro do princípio, o livro das genealogias, o livro do Gênesis, originalmente chamado em língua hebraica de Bereshit. Quer dizer no, Reshit, princípio. Assim está escrito no primeiro versículo: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Aí no princípio criou Deus os céus e a terra. O capítulo 22º é um clássico, não apenas do livro do Gênesis, mas da Bíblia toda. É o ápice, é o clímax, é o mais alto clímax do Antigo Testamento relacionado à palavra fé. Gênesis capítulo 22, versículo 3, a parte A. Só a parte A, é bem curto. Só a parte A do verso 3. Quem veio perder tempo, diga amém. Quem veio ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Eu vou pedir humildemente, encarecidamente, a todos os irmãos interessados em ouvir a voz de Deus, evite andar e conversar na hora da palavra. Eu tenho 20 anos que estou na presença de Jesus, eu sou o único de toda a minha casa. Mas eu ainda trago algumas coisas dentro de uma genética espiritual herdada do meu povo. Uma delas é a reverência. Como eu estava dizendo, eu sou o único na minha casa que serve a Deus, a Jesus. E você imagina que alguém uma vez me perguntou, dizendo: como pode um pregador tão eloquente como a Vossa Excelência, Senhor Youssef, não ter ganhado ninguém da sua casa? Como pode? A minha resposta foi a seguinte: já preguei para eles, em 20 anos, 3 vezes. Mas é tão pouco, Akiva. Eu disse: pois é. É porque eu não sou acostumado a dar pérola para porcos. Não tenho costume de pregar para quem não quer ouvir. Foi isso que eu disse. Porque Jesus para mim não foi achado em uma loja de R$1,99. É o que tenho de mais precioso. E não posso oferecê-lo para quem não quer. Quem entendeu, diga amém. Então, os interessados em ouvir a voz de Deus, tenho certeza absoluta, não é por mim não, é por você, que você vai sair daqui hoje diferente de como você entrou. Gênesis 22, verso 3, parte A, está escrito assim: levantou-se, pois, Abraão de manhã bem cedo. Em outro texto diz: levantou-se, pois, Abraão bem cedo, de madrugada. Ambas palavras são sinônimos, querem dizer a mesma coisa. Feche os seus olhos, vamos orar. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre.
Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que saímos daqui diferentes. Por isso eu te peço, exorta, ensina e edifica. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Amém. Existem, senhoras e senhores, muitos questionamentos. Desculpe. Existem, senhoras e senhores, muitos questionamentos que tangem a alma humana em busca de uma resposta, e a maioria de nós talvez esteja fadado a viver, a nascer, viver e morrer sem a resposta para a maioria delas. Tem uma coisa que eu me pergunto sempre penso sobre isso: qual é o propósito primário de Deus ter criado este mundo? Será que Deus, na sua onisciência, não saberia que o mundo não seria bom como Ele tanto planejou? Então, será que Deus, sabedor que o mundo não seria bom e haveria tanta dor e tanta lástima nesta vida, para quê? Qual foi o propósito de Deus criar esse nível de existência pelo qual nos encontramos? Depois de tanto pensar, cheguei à conclusão que Deus criou o mundo para fazer dele a morada do tempo. Não existe, senhoras e senhores, em nenhum outro lugar, em nenhum outro nível de existência, algum ambiente que haja o tempo. O único lugar onde existe tempo é aqui no mundo. Então Deus, sendo eterno, para ser totalmente divino, precisou existir no tempo. Então Deus criou o mundo, colocou o tempo para reger o mundo, e Ele eterno é a única coisa que existe no tempo. O tempo é a indicação de que nada que está sob o domínio dele dura para sempre. Tudo que está no tempo tem prazo de validade. Quem está me entendendo, diga amém. Tudo que está no tempo tem prazo de validade, vai acabar, vai passar. Só existe uma coisa eterna no tempo: é a palavra de Deus, porque passa o céu e passa a terra e ela não vai passar. Logo nós, mortais, somos seres temporariamente temporais, porque a nossa base, a nossa essência é eterna, mas estamos no tempo. Então, somos seres temporais, existimos no tempo. Redobre sua atenção. Mas todos nós aqui sabemos muito bem que o tempo não é só um, o tempo são três. O tempo foi passado, o tempo é presente, o tempo será futuro. Logo, somos enxergados, vistos por três ângulos. Satanás, quando olha para nós, todos nós, ele nos vê no passado, como éramos. Os homens, quando olham para nós, nos vê no presente, como somos. Deus não. Deus não nos vê como éramos, nem como somos. Deus nos vê como seremos, na estatura de varão e de varoa perfeita. Por quê? Porque o tempo é o processo do propósito. Aleluia. Deus não precisa de tempo para ver as coisas acontecerem. Todas elas já existem ao mesmo tempo na mente dele. Ainda não entendeu o que eu disse? Eu vou dizer de novo. Antes de Deus criar o mundo, está escrito, Ele já tinha sacrificado o cordeiro para redimir o mundo que Ele ainda não tinha criado.
Ou seja, antes que apareça o problema, Deus já tem a solução para esse problema. Por isso que poeticamente eu digo, antes de Deus dizer haja luz, Ele deve ter dito haja cruz. Porque a cruz redimiu a humanidade no tempo. O tempo para nós mortais é fracionado. Nós dividimos o tempo em milésimo, centésimo, segundo, minuto, hora. Nós dividimos o tempo em dias, semana, mês, quinzena. Nós dividimos o tempo em anos, semestre, trimestre. Nós dividimos o tempo em década, em centenário. Nós dividimos o tempo em milênio. Deus não. Deus divide o tempo em duas partes maciças. O tempo para Deus são só dois. Aleluia. Começando a sentir a presença dEle. Tempo para Deus é dia. Tempo para Deus é noite. Na mente do divino, o tempo para Ele é dividido em duas demarcações básicas, dia e noite. Pronto. O dia é demarcado pela claridade, por uma estrela de quinta grandeza, que clareia o mundo, trazendo ao mundo luz. A noite é sinalizada pelas trevas. Logo, um satélite natural se esforça para clarear a noite, não com menos influência do que o sol, tem força sobre nossos cabelos, maré, e acredite, até sobre nossas unhas. Deus demarca o tempo, grave agora o que eu vou dizer, em claridade e escuridão. Tempo para Deus é trevas e luz. O que isso quer dizer? Olhe para cá. Isso quer dizer que durante a nossa peregrinação neste nível de vida, nós temos que aprender que viver aqui não é sempre viver na luz. Nem sempre será claridade neste mundo. Também, aqui nenhuma noite dura para sempre. Dia e noite são fases da vida. Por quê? Porque a vida é feita de fases. Nós temos, de forma obrigatória, que passar pela fase da noite, pela fase da escuridão. E nós temos que, obrigatoriamente, também viver a fase da claridade, da luz. São necessárias as duas fases, são básicas. Porque a vida é feita de fase. A luz e as trevas. A escuridão e o dia. Quem está me ouvindo, diga a glória a Deus. Eu pergunto aos amados irmãos, agora é noite no Brasil, sim ou não? Mas será noite para sempre? Não. Tem certeza? Já tem gente com dúvida, olha só. Diga para quem está perto de você, nenhuma noite dura para sempre. A noite é uma fase que o salmista chama fase das lágrimas. O choro pode durar uma noite, mas se nenhuma noite dura para sempre, então também nenhum sofrimento dura para sempre. Começando a entender, né? E que as lágrimas e o sofrimento, e a angústia, e a tristeza, e a perca, que fazem parte da fase da noite, nunca serão para sempre. Aleluia. Não haverá noite para sempre. Agora é noite no Brasil, mas eu pergunto para os irmãos aqui, é noite no mundo inteiro? Não. Tem certeza? Gostei.
Eu pergunto para os irmãos, é noite agora no Japão? Não. É o que agora no Japão? Vai ser dia para sempre no Japão? Vai ser noite para sempre no Brasil? Ora, não será noite para sempre aqui, nem dia para sempre lá, por um único motivo. Se tem uma coisa que o mundo sabe fazer bem feito, é dar volta. Eu vou dizer de novo: o mundo dá volta. Que quem está em cima hoje pode estar embaixo amanhã. E quem está embaixo amanhã, aleluia, pode estar em cima hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O mundo gira. Alguém já viu um instrumento primitivo chamado moenda? Quem já viu uma moenda aqui? Levante a mão. A maioria não sabe o que é uma moenda. Eu vou explicar. Eu não sou espírita, mas estou ouvindo vozes, hein, irmãos? A moenda é um instrumento primitivo. Preste atenção. Preste atenção, porque a mensagem depende desse momento. A moenda é um instrumento primitivo, um eixo que gira uma pedra. Esse eixo só é girado, pastora, porque nele tem uma travessa. E quando se põe força, tração animal, na maioria das vezes, o animal gira a moenda. Uma vez o eixo sendo girado, a pedra afixada a ele também gira. E qualquer coisa, preste atenção nisso, que se lançar na moenda, será transformado por ela. Vou dizer de novo. Aqui está uma laranja. Vocês estão vendo a laranja? Sim, pela fé, irmão. Uma laranja, está vendo? Se eu pegar a laranja e deixar aqui, sempre aqui, ela vai se deteriorar, estragar, e para nada ela vai servir. O que tem de precioso na laranja não é o que está fora dela, sempre. O que tem de mais precioso nas coisas está dentro e não fora. Mas para a gente extrair o que a laranja, estou usando como exemplo, tem de mais precioso, ela precisa passar no processo da moenda. Aí a gente pega a laranja, joga na moenda. Quando a moenda gira, ela processa a laranja. Aparentemente ela vai transformar a laranja em um bagaço. Vai parecer que a laranja estragou, mas não. O processo está apenas extraindo da laranja o que ela tem de mais precioso, que é o suco. O suco da laranja é mais caro do que a laranja. Porque sempre o que está dentro é mais precioso do que o que está fora. Só que o que está dentro, aleluia, só pode se manifestar quando o processo transformar, aleluia, aquilo que é lançado. Você entendeu sobre a moenda, não? A moeda gira. Eu me lembro de um texto bíblico que diz que os filisteus prenderam Sansão. Prenderam Sansão. Descobriram o segredo de Sansão. Eu pergunto para a igreja, qual era o segredo de Sansão? Onde estava o mistério de Sansão? Aonde? Todos juntos, 1, 2, 3? Mais forte? Claro que não. O segredo de Sansão estava nas 7 tranças. Porque se cortasse a franja, que era cabelo, ele continuava com mistério.
Mas as 7 tranças eram um candelabro virado de cabeça para baixo, derramando unção e azeite constantemente na cabeça dele. Quando raparam a cabeça de Sansão, quando tiraram a unção de Sansão, quando tiraram a honra, a glória de Sansão, Sansão se tornou comum. Aleluia. Furaram os filisteus os olhos de Sansão. E agora, os filisteus cometem o maior erro da vida deles. Qual foi? Pastores, os filisteus deveriam executar Sansão, matar Sansão. Mas aí, cheio de autoconfiança, os filisteus disseram: não vamos matar Sansão, vamos zombar do Deus de Sansão. E olhe para cá, Deus pode até permitir rasparem a nossa cabeça, Deus pode até permitir furarem os nossos olhos, mas uma coisa Deus não vai permitir: que os ímpios zombem do nome do Deus que a gente serve. Deus não se deixa escarnecer por ninguém. Ninguém vai escarnecer do nome do Deus que a gente serve. Preste atenção, se alguém lá fora começar a zombar do Deus que você serve, pode esperar, porque Deus vai trabalhar para mostrar que o nome dele não pode ser jogado na boca de lixo e na boca de ninguém. Os filisteus zombaram de Sansão e disseram: vamos tirar os animais da moenda, vamos botar Sansão para girar a moenda. Aleluia. Sansão ia girando a moenda, cego, sem força, estava girando a moenda, girando a moenda. Aqui, meu filho, sem força nenhuma, com a cabeça raspada e com os olhos furados. Mas o Espírito Santo desce nessa casa para dizer para você, ainda com pouca força, não para de girar essa moeda. Porque a Bíblia diz que quanto mais Sansão girava a moeda, e o mundo dá volta, sem os filisteus perceberem, sem Sansão sentir, o cabelo dele voltou a crescer de novo. Levanta a mão para receber o que digo. Deus está lhe dizendo: não desista de girar essa moeda, porque a maioria das pessoas que te humilharam e que estão ao seu redor não estão percebendo, e você também não está sentindo, mas assim te diz o Senhor: eu estou fazendo o seu cabelo crescer de novo. A honra e a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Aleluia. Deus está mandando eu dizer para você: não desiste, porque falta pouco, o seu cabelo já está crescendo de novo. Nem está vendo, nem está percebendo, mas Deus está trabalhando, mesmo sem você sentir. É só aqueles que acreditam que glorificam o nome do Senhor. A obra que Sansão fez, depois que o cabelo dele cresceu de novo, foi maior do que ele fez em toda a sua vida. Uma mão levantada para receber. O pessoal lá de cima não tem fé não, né? Levanta a mão, irmão, está com preguiça? Deus está mandando eu lhe dizer que até o final deste ano aí, falta poucos dias, Ele vai fazer uma obra na sua vida que Ele não fez até hoje, e será uma das 3 maiores de toda a sua história. Agora você pode abrir a boca e dar um glória a Deus. A maioria das coisas que Deus faz, Ele faz se a gente sentir, se a gente dar conta, se a gente perceber. Deus está trabalhando e a gente não está vendo e nem sentindo e nem percebendo. Está entrando lá na tua casa, trabalhando lá naquele coração duro. Deus está agindo, não fica achando que Ele está parado, que Ele não está não. Porque o mundo dá volta. A noite é uma fase vital para os mortais. Para que serve a noite?
Minha mãe me disse: meu filho, a noite sai para dormir. Olhe para mim. Porque nós não fomos feitos para viver à noite. As funções do nosso organismo não funcionam bem à noite. Quer ver? Se apaga todas essas luzes, a gente não enxerga nada. Por quê? Porque os nossos olhos foi feito para enxergar onde existe luz. Deus nos fez para viver na luz e não nas trevas. Então, para que serve a noite? Para dormir. E o que é o sono? Eu lhe digo, o sono é o emblema da morte. Porque a Bíblia chama a morte de sono. Ressuscitarão primeiro aqueles que dormem. Quando alguém diz para Jesus que Lázaro estava morto, ele diz: ele não morreu, ele apenas dorme. Aleluia. Quando falaram: não precisa mais ir, Jesus, porque a menina morreu, ele diz: ela não morreu, ela dorme, irei eu lá despertá-la. Por quê? Porque o sono e a morte é a mesma coisa. A única diferença é que um dura para sempre e outro não. Aleluia. Então todo dia, olhe para mim, todo dia a gente morre e ressuscita. Morre, ressuscita. Morre, ressuscita. Mas vai chegar um dia que a gente vai morrer. E quando a gente ressuscitar, nunca mais a gente vai dormir de novo, porque vamos receber um corpo glorificado. Então, quer dizer que a morte e sono é a mesma coisa, em proporções e medidas diferentes. Sim, olhe para cá. Quem tem filho aqui e é uma luta para acordar ele de manhã? Levanta a mão, pode levantar. Tem gente, ela, irmã, ela. Tem gente que tem que fazer barulho, jogar água gelada, soltar uma bomba. Eu cansei de acordar com bombinha. Não acordava. Ouça. A gente faz barulho, a pessoa acorda, ela volta. Olhe para mim. O que é o sono? Eu vou lhe explicar. Preste atenção. O sono é a desconexão da realidade no tempo. Ou seja, quem dorme não tem consciência da realidade no tempo, do que está acontecendo no tempo. Preste atenção, faz um teste. Chega em casa hoje, na hora de dormir, e veja que horas são. Depois que você vê que horas são, pega o relógio e bota debaixo do travesseiro. Na hora que você acordar, tente saber que horas são. Não sabe? Dormiu 10 horas e achou que foi 3. Dormiu 3 e achou que foi 10. Por quê? Sem movimento. Porque o sono desconectou a consciência do tempo. Ou seja, isso quer dizer que quem morre, não importa quanto tempo faz, não tem consciência nenhuma do tempo. Um guerreiro medieval que lutou numa guerra 1000 anos atrás, fugindo, levou uma flechada e morreu, o que ele sentiu? Sono. Dormiu, está dormindo agora. Quem morre, você pode jogar água gelada e fazer barulho, ele acorda? Não. Por que não? Porque quem morre está numa outra esfera de sono, só vai acordar com um único barulho, que o livro do Apocalipse chama de trombeta, mas que o mesmo livro chama-se de brado do anjo. Ou seja, quem morreu só vai acordar com um grito do leão da tribo de Judá. Quando Jesus der o brado, então quem morreu vai se levantar ouvindo o som do órgão. Então quem dorme não tem consciência nenhuma da realidade no tempo. Então a noite foi feita para a gente morrer. Morrer.
A fase da noite, preste atenção aqui, eu estou construindo para daqui a pouco pregar. A fase da noite, senhoras e senhores, tem um mosquito chato. A fase da noite foi feita para a gente passar parte da vida prostrado. Alguém aqui dorme de pé? Olha, que eu já perguntei isso e um homem levantou a mão na igreja. Eu disse: o irmão dorme de pé? Ele disse: sim, pastor, eu durmo porque eu sou vigia. Mas ó, a maioria de nós, quando dormimos caído, prostrado. Mas a Bíblia diz que o justo pode até se prostrar, mas o Senhor o colocará de pé. Existe fase na nossa vida que a gente está tão cansado, senhoras e senhores, que a gente entrega os pontos e se prostra. Tem gente aqui na fase da noite, mas Deus me trouxe aqui, e não foi para passear, foi na condição de um emissário, porque quem me enviou é muito maior do que eu, e o anjo que me acompanha há 11 anos, me guardando em todos os lugares que eu vou, está aqui comigo para me levar de novo em segurança embora. Deus me trouxe aqui para dizer a você que o tempo de ficar prostrado está acabando e o dia já está chegando. Levanta-te, pois, ó filha de Sião, porque já vem resplandecendo sobre ti o dia. O dia já está a resplandecer sobre a vida de alguém aqui no nosso meio. A fase longa da noite está com os dias contados. Todo mundo tem que passar a fase da noite, porque a fase da noite é a fase do preparo a sós. A maioria das vezes estamos sós, ou com menos pessoas próximas durante a noite. A noite é a fase da nossa vida que a gente tem que tomar muito mais cuidado, ter muito mais cautela. Tem fase da vida que a gente tem que ter mais cautela, e a fase da noite é uma delas. Porque as armadilhas do nosso inimigo estão mais preparadas para nos pegar quando a fase é noturna, quando a gente está debilitado, quando os nossos sentidos espirituais não funcionam direito. Quem me entende? Deixa eu lhe dar um exemplo. Esse dia eu vendi um carro meu esses dias, e na hora de pagar as multas, quase que eu morri do coração. R$5.700 de multa que eu tomei. Quase eu tive um treco. A maioria delas à noite, radar à noite, em estrada. E eu sabe que eu até percebia, porque eu passava nos lugares, dava aquele flash, e eu dizia: nossa, até aqui as pessoas tiram foto de mim. Depois que eu vi que aquelas fotos eram cara para chuchu, quase me arrebenta. Agora não tinha uma foto de radar durante o dia. Por quê? Porque à noite as armadilhas se escondem na densidade das trevas. Eu vou lhe dizer de novo, você não está entendendo que prego? Eu vou lhe dizer de novo. Na fase da noite a gente tem que ter muito mais cautela, muito mais vigilância, porque Jesus diz: vamos trabalhar enquanto é dia, porque logo a noite vem. E quando a noite chega, senhoras e senhores, a gente está mais vulnerável. Não dá para ter a mesma velocidade do dia na noite, não dá para ter a mesma agilidade do dia da noite. Ou seja, na fase da noite as coisas acontecem mais devagar, e não adianta você ter pressa. É melhor ir devagar, com segurança. Está entendendo, noiva? Está entendendo, noivo? Na fase da noite, ela se prepara, ela nos prepara para a fase do dia, porque nenhuma noite dura para sempre. É inevitável que todos nós tenhamos que passar por essa fase de preparo. Até Jesus passou.
A Bíblia diz que a última noite de Jesus foi emblemática. Lá no cenáculo em Jerusalém, ele está com 12 discípulos, preste atenção. Quando termina a ceia, só tem 11, já perdeu um logo de cara. O que Jesus faz? Preste atenção agora, daqui a pouco a mensagem começa. O que Jesus faz na sua última noite? Ele faz a ceia, sai do cenáculo, desce o vale do Cédron. Ó, à noite tem vale. Depois que ele desceu o vale do Cédron, ele subiu uma montanha, que tem por nome Monte das Oliveiras, para orar. Por que a montanha chama-se Monte das Oliveiras? Claro, porque lá, até hoje, existem árvores milenares, chamadas oliveira. Jesus vai orar no monte, preste atenção. A gente acha que Deus só fala se a gente for orar no monte. Eu confesso para vocês que 20 anos que eu tenho de crente, 21, fazer 22, eu só fui no monte uma vez. A gente acha que espiritualidade é ir no monte. Eu não tenho nada contra não, tem que ir mesmo. Mas não podemos condicionar Deus a um monte. E os lugares onde não tem monte? Por exemplo, eu morei nos Estados Unidos quase 3 anos. Miami, Flórida. Não tem uma montanha. Tudo plano. O único monte que tem lá é o lixo que eles ajuntam e fazem uma montanha para incinerar. Não tem monte. E os nossos irmãos do Planalto Central, de Brasília, que também não tem monte, quer dizer que eles são menos espirituais que nós? Claro que não. Então por que a palavra monte aparece tanto na Bíblia? Eu vou lhe explicar. Porque montanha é um símbolo de nível espiritual. Deus fala para Moisés o seguinte, Moisés está junto com o povo embaixo. Deus fala para ele, eu tenho uma revelação para te dar, sobe o monte Sinai. Quando Moisés sobe o Sinai, a Bíblia diz que a presença de Deus, a Shekinah, da Kadosh Baruch Hu, envolve o Sinai. E aqui em cima, Deus está falando com Moisés numa brisa suave. Mas lá embaixo, o povo que não tem nível espiritual, não está ouvindo a voz de Deus, mas está ouvindo o som de alarido de buzina, de trovão e de relâmpago. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem não tem nível espiritual, confunde a voz de Deus com barulho, confunde a voz de Deus com o relâmpago, com o trovão, com o barulho, com o terremoto. Mas quem tem nível espiritual, Deus nem precisa fazer barulho, Ele só sussurra na brisa, e a gente entende com clareza aquilo que Ele tem para nos dizer. Então montanha quer dizer nível espiritual. Quando Jesus sobe ali, ele está com 11, preste atenção. 10 dos 11, quando chega na madrugada, já dorme. Por quê? Porque é a fase da morte, eles estão dormindo, eles estão morrendo. Mas tem um, olhe para mim, tem um que está com Jesus que quer dormir também, mas Jesus não deixa ele dormir. Por quê? Porque esse é Pedro. E por que Jesus não deixa Pedro dormir? Jesus não deixa Pedro dormir porque lá na ceia Pedro se levantou na presença dos discípulos e disse o seguinte: Jesus, esse bando de discípulos aqui é tudo bola murcha, é tudo fraco, eu vou com o Senhor até o final, eu não te abandono, eu não vou te deixar, pode contar comigo, é tudo com a gente, estamos juntos, Jesus. Acordado é fácil falar isso. Mas quando a noite chega, todo mundo dorme, Jesus não cobra. Mas quando Pedro vai dormir, Jesus diz: você não vai dormir não. Não vai dormir, sabe por quê? Porque comigo é assim, quem promete tem que cumprir. Vou dizer de novo, porque os aleluia foi baixo, hein? Tem muita gente aqui que prometeu coisa para Deus e não cumpriu, tá? Enquanto não cumprir o que prometeu, Jesus vai ficar te cutucando e não vai deixar você dormir. Fala menos, promete menos e tenta prometer somente aquilo que você vai cumprir. Pedro dizia para Jesus: não, peraí, mestre, eu estou contigo, hein?
Vamos orar porque eu estou contigo. Quando Jesus ajoelhava, Pedro fazia isso. Ó. Aleluia. Jesus ia lá e cutucava de novo e disse: Pedrão, acorda, vai vigiar comigo. Olhe para cá. Dia desse eu fui pregar numa vigília. E eu acho de extrema coragem alguém me convidava a pregar numa vigília. Porque se me convidar a pregar na vigília, dorme, viu, irmão? Eu não planto bananeira, nem dou rodopio, nada. E aí, de repente, eu estou sentado no púlpito, chegou um irmão lá atrás e foi aquele alvoroço em cima dele. E eu perguntei para o pastor que está comigo, que é aquele irmão? Falou: rapaz, aquilo é o maior vaso que tem aqui. Aquele homem ali ora 28 horas por dia. Aquele homem ali é uma santidade. Ele chegava e eu falei: meu Deus, é muita santidade, né, irmão? É muita unção, é muito poder. Pensei comigo, eu que não vou dar a mão para ele. Já pensou, eu vou dar a mão, ele diz: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Aí a gente fica com vergonha, né? E eu pensei também, eu não vou dar a mão para esse homem, porque já pensou, ele é muito santo. Eu dou a mão para ele e manifesta alguma coisa ruim em mim, está doido, não vou. É muita santidade. Mas, existe um ditado italiano que eu gosto muito, que diz assim: il male di avvoltoio è pensare che Giaguaro è morto. Não entendeu nada? Então eu vou traduzir. O mal do urubu é achar que a onça está morta. Porque o urubu cheio de autoconfiança, ele despreza a agilidade da onça, né? E eu, irmão, com essa carinha de bobo, mais uma onça, sentado, fiquei só olhando o irmão. Tinha um lugar para ele próprio dele orar. Aí ele chegou. Paz do Senhor. Meu Deus. Ajoelhou, abriu a Bíblia. Ajoelhou, colocou a cara na Bíblia e começou a orar. E a onça só de olho. Cantaram o irmão orando. Cantaram de novo o irmão orando. Pregamos e o irmão de joelho orando. Tirou a oferta, o irmão orando. Pregou de novo, o irmão orando. Eu falei: rapaz, isso é vaso mesmo, hein? Cantaram de novo, o irmão orando. Deram a bênção apostólica, o irmão orando. Foi para a cantina, o irmão orando. Eu falei: meu Deus do céu, esse homem é quase um anjo. Quando o diácono está apagando as luzes, eu fui lá e falei: ó, irmão, não é por nada não, mas o vaso está orando, hein? Vai fechar a igreja com ele aí dentro. O diácono disse: é mesmo? Eu vou lá avisar ele que acabou o culto. E a onça foi atrás, olhando. Eu queria ver se ele estava orando, né, irmão? Quando o diácono cutucou ele, irmão, esse homem caiu com as pernas para cima, a boca aberta, todo babado, a Bíblia toda babada. Estava dormindo desde a hora que chegou. Sabe o que isso quer dizer? Quem estava aqui de manhã vai entender. Não adianta a gente chegar aqui querendo dar uma de super-homem e Mulher Maravilha, tá? Deus sabe que a gente é fraco. Deus sabe que a gente diz que não vai fazer e faz. Que não vai falar e fala. Pedro diz: eu estou contigo, Jesus, estou contigo. Jesus virava as costas e Pedro dormia. Jesus viu que Pedro não ia dar conta da noite inteira, falou: faz o seguinte, eu vou te dar um mole, tá, Pedro? Fica comigo só 1 hora aí, vê se consegue. Pedro deve ter dito: 1 hora? 1 hora é fácil. Tudo com a gente, Jesus, pode orar que eu estou aqui. Deu 10 minutos, caiu. Agora, ouça só o que acontece. A Bíblia diz que quando Jesus chegou em Pedro, e Pedro estava dormindo, Jesus saiu de perto dele na distância de um tiro de pedra. Isso quer dizer o quê? Preste atenção, é um processo. A gente promete e não cumpre, ele insiste. Promete e não cumpre, ele insiste. Promete e não cumpre, ele insiste. Quando ele vai ver que a gente não vai cumprir mesmo, ele sai de perto. Quer dizer que a gente está na mesma montanha que ele, mas ele está longe da gente.
ele vai para um outro lado da montanha, e agora é a mensagem. O outro lado da montanha que Jesus vai é um jardim chamado em língua hebraica de Getsemane, ou Getsemane. O que quer dizer Getsemane? Getsemane quer dizer o lugar da prensa. Por quê? Porque lá no jardim existe até hoje uma moenda pequena. E as árvores milenares, com mais de 2000 anos, estão lá até hoje. Eu estou dizendo para você, e acredita, só para quem acredita, que você ainda vai orar no mesmo lugar onde Jesus orou, porque tem lá a mesma árvore, a mesma pedra e o mesmo lugar até hoje, 2000 anos. Jesus vai para o lugar da moenda. Por que naquele jardim tem uma moenda? Eu vou lhe explicar. Porque a montanha está toda plantada de oliveira. E a oliveira produz um produto chamado de mais forte. Mais forte. Não. A oliveira produz um produto chamado azeitona. Preste atenção. Olhe para mim. Você já viu uma azeitona? Está vendo aqui? Sim. Olhe para cá. Uma azeitona. Qual o valor de uma azeitona? Nenhum. A gente corta a azeitona e bota na pizza, bota na salada. Não tem valor nenhum. O verdadeiro valor da azeitona não está nela, mas no que ela se transforma depois do processo. A azeitona é barato. Caro é o azeite. Mas se a azeitona não for para o processo, preste atenção, é forte o que eu vou dizer. O que dá valor na nossa vida é exatamente aquilo que é passado pelo processo. O que não passa pelo processo não tem valor nenhum para Deus. A maioria dos evangélicos hoje quer ser azeitona de pizza, porque não quer passar pelo processo. Tem vários lugares que eu chego, as pessoas dizem assim para mim: pastor, como pode, né, pastor? O senhor não tem diploma nem de gari. O senhor tem 8ª série, né, pastor Akiva? Eu digo, é. Mas como pode, né, pastor? Deus te ensinou a falar 4 línguas, né, pastor? Eu digo, é. Como é que pode pregar desse jeito, né, pastor? Faz o seguinte, pastor, põe a mão na minha cabeça e dá um pouco dessa unção para mim. Eu digo, não. Primeiro porque eu não posso dar aquilo que não é meu. E não pode ser fácil assim, põe a mão na cabeça e recebe unção. Todo mundo quer o azeite, mas ninguém quer o processo, né? Todo mundo quer o azeite, mas ninguém quer encarar a moenda que eu encaro todo dia, né? Não é, pastor? Então, a azeitona é jogada na moenda, e quando a moenda gira, estraga parcialmente ou aparentemente a azeitona, mas extrai dela o que ela tem de mais precioso, o azeite. Eu vou dizer de novo, tem gente aqui no nosso meio, que desde o mês de fevereiro desse ano, até hoje, está num processo com Deus. Você não está entendendo por quê. Você é tão amassada, tão prensada. Você não está entendendo por quê. Esse processo é tão dolorido. Deus está dizendo para você hoje, que Ele está preparando você para algo grande. Que esse processo vai acabar. E que de você está sendo extraído algo que nem você sabe, mas que está dentro de você. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Quando Jesus chega no Getsemane, Ele queria que Pedro o consolasse naquela noite. Pedro não tem condição, Deus envia um anjo, porque anjo não dorme, não tosqueneja. Ali Jesus soa gotas de sangue, porque ele está num processo. E veja a oração de Jesus: Senhor, a casca, ou melhor, a parte interna, que a essência está pronta, mas a casca não está pronta. Então eu estou te pedindo, olha Jesus orando para Deus, eu estou te pedindo,
se possível, afasta de mim esse cálice. Preste atenção. Essa é a oração mais humana de Jesus. A gente está acostumado a pregar o Jesus divino apenas, menos o Jesus humano. E muita gente não sabe qual foi o propósito de ele ter vindo aqui. Eu vou lhe dizer, antes de Jesus ter vindo aqui, nesse mundo, a gente orava para Deus o seguinte: Deus, eu estou com fome. Deus dizia: fome? O que é fome? Deus não sabe o que é fome, porque Deus não tem fome. A gente orava: Deus, eu estou com medo. Deus dizia: medo? O que é medo? Senhor, eu estou cansado. Deus dizia: cansado? O que é cansado? Ou seja, toda oração antes da cruz era difícil de Deus entender, porque eram coisas da nossa realidade humana. Eu imagino que Jesus deve ter dito para o Pai: eu vou lá me transformar como um deles, passar tudo o que eles passam, viver tudo o que eles vivem. Hoje a gente ora e diz: Deus, eu estou cansado. Deus não entende, mas Jesus explica. Deus, eu estou com fome. Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou chorando. Deus não sabe o que é isso, mas Jesus explica, porque Ele viveu e passou por tudo isso. Então, ali tem mais uma vírgula no texto, e Jesus diz: contudo seja feita a tua vontade, e não a minha vontade. Aí o anjo vem, o consola e o fortalece. Por quê? Porque a experiência de Jesus ia se dar na claridade, mas antes dele ir para a claridade e todo mundo ver, ele teve que ser tratado no particular e no escuro. A maioria dos tratamentos que Deus dá para nós é a sós, é na fase difícil, escura da noite. Quem está me entendendo? Ali nessa fase, quando você estiver na fase escura, na solidão, no choro, sozinho, se sentindo abandonada, se sentindo abandonado, não acredite nisso, porque sempre vai ter um anjo ao seu lado, e Deus vai estar ali, junto com você, te fortalecendo e lhe dizendo: nenhuma noite dura para sempre, eu estou te preparando para a fase nova que vai chegar, e você vencer nessa fase nova da claridade. Agora vamos para a mensagem que você achou que eu não estou falando nada a ver com ela. A Bíblia diz: levantou-se, pois, Abraão de manhã, bem cedo, de madrugada. Por quê? Porque durante a noite a gente fica prostrado, mas quando o dia chega, aleluia, é a fase de Deus nos tomar pela mão e nos levantar. Deus está levantando gente aqui, pastor, levantando ministério, levantando relacionamento, tudo que está caído e prostrado, aleluia, Deus vai levantar de novo, porque a fase de Deus nos colocar de pé está chegando. Quantos são aqueles que entendem o que eu falo? Levantou-se, pois, Abraão, de manhã, bem cedo, de madrugada, porque quando o dia vai clareando, a Bíblia diz que é de manhã, bem cedo, que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida, que a fase escura fica para trás, e que a fase da claridade chega na nossa vida. Ou seja, a Bíblia não narra a noite de Abraão, a Bíblia vai narrar a experiência dele na claridade. O mundo só conhece a experiência de Abraão na claridade, mas ninguém sabe o preparo que foi da noite. Porque a Bíblia diz que Deus chegou à noite na tenda de Abraão, na caala de Abraão, e disse para Abraão o seguinte: Abraão, o negócio, Abraão, Abraão, Abraão. Quando o dia amanhecer, você pega o seu único filho, leva para a montanha que eu vou te mostrar, e sacrifica ele para mim em holocausto, de noite. Como será que foi a noite de Abraão? Eu vou fazer um grifo meu, vou aumentar o texto, com coerência. Deus deve ter dito mais para Abraão, e tem mais: não acorda Sara. Por quê? Preste atenção. Porque se Abraão acorda Sara, ela ia estragar tudo. Sabe por quê? Porque quem está dormindo
não tem condição de assimilar a realidade no tempo. E aí Abraão ia ter que perder tempo explicando para Sara o que Deus tinha dito. Eu vou dizer de novo. Deus está dizendo para você, tem muita gente ao seu lado que está dormindo, tá? E Ele está lhe dizendo, minha senhora, meu irmão, não perde tempo com quem está dormindo. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Não perca tempo com quem está dormindo, senão você vai atrasar o meu processo na sua vida, porque você vai ter que parar tudo para explicar para quem está dormindo. Deixa quem está dormindo dormir, porque na hora que ele acordar, a obra já vai estar feita e já vai estar realizada. Eu não estou dizendo para o irmão que ele tem que fazer as coisas sem falar para a mulher, não. Vou lhe explicar. Sara e Abraão é uma só pessoa, porque são uma só carne. Simbolicamente, o que isso quer dizer? Que Abraão é fé, que Abraão é a fé, e que Sara é incredulidade. E que fé e incredulidade existe ao mesmo tempo dentro de cada um de nós. E não tem como a fé e a incredulidade estarem acordadas. Ou uma dorme e outra está acordada, ou vice-versa. Mas fé e incredulidade não andam junto. Se você acordar a sua incredulidade hoje, a sua fé vai dormir, vai parar. Se você deixar a sua fé dormir, a incredulidade vai dominar. Então Deus está descendo aqui para dizer para mim e para você, não acorda a sua incredulidade. Porque se Abraão vai acordar a Sara vai dizer o que para Abraão? Ih, meu filho, essa hora acordado, vai dormir, toma um Dramin. Para de ficar assistindo televisão até tarde. Sara é obstruir. Porque a palavra de Deus é um fiozinho de cabelo, tá? É uma criança que corre, você já perdeu. É alguém que te chama, já perdeu. É um fio de cabelo. É uma conexão muito sensível, fina, delicada. Se Abraão para contar para Sara a experiência da noite, que ele não dormiu nada, então Sara vai dizer o que para Abraão? Que nada, meu amor, vamos dormir, depois nós vemos isso. E aí depois já era. Deus está dizendo para alguém aqui, não acorda. Quem anda com você e está dormindo, deixa ele dormir, porque quando ele acordar, o propósito já se cumpriu, a obra já está feita, não vai entender nada, deixa sem entender, quem mandou dormir? Quando o dia amanhece, preste atenção, quando o dia amanhece, Abraão sai de casa com Isaac e vai para uma montanha, lembra do que eu disse, da montanha? Nível espiritual. Quando ele chega na montanha, Deus chama Abraão de lado e revela para ele porque trouxe ele ali na montanha. Tem coisa, olhe para cá, que Deus só vai nos fazer entender quando a gente crescer espiritualmente, tá? Se não cresce espiritualmente, vive a vida inteira sem entender. Quando Abraão, sem entender porque Deus pediu o filho, chegou na montanha, no nível, Deus chamou ele e disse, agora eu vou te explicar porque eu te trouxe aqui. Eu vou lhe dizer, Abraão, você é o melhor crente que eu já vi na minha vida. Não tem nenhum crente no mundo igual a você. E eu vou dizer a verdade, junta a nossa fé toda aqui, não dá 1% da fé de Abraão. Fé se sintetiza em Abraão. E aí Deus chama ele e diz o seguinte, olha para cá, Deus chama ele e diz o seguinte, eu te trouxe aqui porque você é o melhor crente que eu já vi. Só tem um detalhe. Só tem um detalhe, Abraão. Tem uma coisa em você que me incomoda. Eu fico pensando, se Deus me chama para um particular, e eu estou todo feliz achando que Deus vai me dar alguma coisa, e aí Deus me chama e diz, Yosef, vem cá, você precisa melhorar numa coisa que tem um negócio em você que me incomoda. Ei, acredite, é exatamente isso que Deus está falando conosco aqui hoje. Existe algo em nós que está incomodando Deus. E Deus nos trouxe aqui para decisão.
Porque quando Deus trouxe Abraão para a montanha, ele diz, o negócio é o seguinte, tem uma coisa em você que me incomoda, e hoje você vai decidir, ou você fica com essa coisa que te incomoda com você, e me abandona, a gente desfaz a nossa aliança aqui, ou a gente prossegue, mas só vamos prosseguir, se você desapegar. Eu vou dizer de novo, porque só a irmã não entendeu. Deus não trabalha com gente apegada. E a gente, naturalmente, nos apegamos a qualquer coisa. Porque tudo que a gente se apega, a gente acha que é nosso. Mas, desculpa, eu preciso esclarecer isso. Nada do que a gente tem é nosso. O seu carro não é seu, sua casa não é sua, sua roupa não é sua, seu sapato não é seu, a igreja não é sua, seus filhos não são seus. Seu marido não é seu, sua esposa não é sua, nada é seu, Deus colocou na sua mão para você administrar. E pode acreditar, Ele vai voltar para cobrar um por uma das coisas que Ele deu para você administrar. Eu tenho uma filha de 22 anos, italiana, vai casar agora, e um amigo meu me disse, e aí, Youssef, até que filha, hein? Vai casar, a filha vai casar, porque eu não estava entendendo por que ele estava escarnecendo de mim, aquele carioca. Aí a filhona vai casar. Falei para ele, amigão, olha para mim. Você acha que eu criei minha filha para mim? Estou nem aí que ela vai casar, amigão. Tem que casar mesmo, porque a vida tem seu ciclo natural. Ela tem que viver a vida dela, não criar ela para mim. Aí ele ficou meio sem graça, porque achou que ia ter ciúme. Eu, ciúme? É ruim, irmão. Mas eu tenho um recado para dar para uma mãe aqui hoje. A mãe falou para a filha, para o filho o seguinte: olha, filho, vocês vão casar? Mora lá no fundo de casa. Constrói lá. Ué, para quê? Para ficar dando palpite na vida do filho e da filha a vida inteira? Irmãos. Desculpa, tá? Já era, perdeu. Deixa teu filho, deixa tua filha viver em paz. E não se mete na vida deles. Para de fazer inferno na vida deles. Cuida da tua vida, porque agora já não está mais na tua alçada. Depois fica criando contenda. É por isso que tem um monte de gente que fala mal de sogra. Que a sogra acha que ela ainda é dona. Não é dona de mais nada. Acabou, já era. Foi, segue. Você já pensou se Abraão acorda Sara e diz, Sara, olha aqui, Sara, Deus falou comigo, agora, Ele pediu para nós sacrificar nosso filho. Sara dizer besteira, rapaz, vai dormir. Toma um remedinho, um Dramin, dorme. E atrasar o processo, irmãos, quem está me entendendo, diga amém. Não estão entendendo não. Vou fazer você entender. Tem muita gente aqui no nosso meio que está com bênção atrasada, tá? Já era para estar com a vitória há muito tempo na mão. Sabe por que não está? Porque foi falar para o melhor amigo, para a melhor amiga. Eu tenho que falar isso. Não tem quem falar, tem que falar. Aí você foi e contou para sua melhor amiga, esqueceu que sua melhor amiga também tem uma melhor amiga. E a melhor amiga da sua melhor amiga também tem uma melhor amiga. Que diga-se de passagem, a melhor amiga da sua melhor amiga também tem uma melhor amiga. E o que era segredo entre você e Deus, agora Ibiúna inteira sabe. Se fosse para ter falado para todo mundo, Deus tinha feito isso, Nelson Rubens. Atrasou tudo, porque foi contar o que não era para ter contado, era segredo. Vai comprar, vai fazer, vai realizar, faz primeiro, depois conta. Deus chama Abraão e diz, Abraão, o negócio é o seguinte, para a gente caminhar junto, eu não trabalho com gente apegada, eu quero que você desapega. Faz o seguinte, pega Isaac e bota ele ali no meu altar.
Olhe para cá, o altar é o único território no universo onde a mão de ninguém alcança. Tudo que está no altar, a mão do diabo não alcança, a mão de anjo não alcança, a mão de homem não alcança. Tudo que está no altar, só a mão de Deus alcança. Preste atenção, mais 10 minutos eu termino. Deus fala, pega o que você tem apreço, apegado e bota no meu altar. E aí Abraão sabe que se colocou ali, ninguém mais alcança. Tudo que está no altar, só a mão de Deus alcança. Lei do Antigo Testamento, lex retalis em latim diz, se alguém matar alguém, tem que morrer. Só tinha um atenue, um detalhe. Se alguém matou alguém acidentalmente e conseguir fugir da mão do vingador correndo, entrar na casa de Deus e segurar na ponta do altar, a mão do vingador não alcança e não pode mais vingar. Porque tudo que está no altar, a mão de ninguém alcança mais. Não entendeu? Eu vou dizer de novo, existe uma diferença grande entre as coisas que estão na sua mão e na mão de Deus. 5 pães e 2 peixinhos na sua mão são só 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus alimentam a multidão e ainda sobra muitos cestos. Se você quer que Deus haja na sua vida, então você tem que abrir mão de algumas coisas e colocar no altar de Deus. Pega o teu filho e bota no altar de Deus. Pega o teu marido e bota no altar de Deus. Pega a sua empresa e bota no altar de Deus. Bota o seu ministério no altar de Deus. Você não vai ter mais acesso, mas Deus vai cuidar direitinho e vai fazer a obra que tem que ser feita. Aleluia. Aí aparece pela primeira vez uma palavra hebraica chamada akedá. Akedá quer dizer amarrado. Deus está falando com o melhor crente do mundo. Está dizendo para o melhor crente do mundo que ele é um crente amarrado. Que ele é um crente apegado. Por isso que o evangelho se resume em frases assim, ó. Por exemplo, ó o evangelho como se resume. Não junteis. Isso é evangelho. Não junteis. Olhe para cá. Eu gosto muito daquele chiclete Mentos que vem assim num negocinho redondo, um plástico redondo. Mastigo muito aquilo. E um dia eu fui levar um carro meu para lavar. Tinha um monte de moeda no console. Eu nunca dei bola para aquelas moedas, mas era muito. Eu nunca dei bola para aquilo. Quando foi o rapaz lavar, ele achou um potinho de Mentos vazio e disse assim para mim: por que você não pega essas moedas e bota nesse potinho? Parecia o diabo, irmão. Falei, boa ideia. Peguei todas as moedas, Murilo, e botei no potinho. Gostei da ideia. Depois que eu comecei a juntar as moedas, eu era capaz de matar e morrer por uma moedinha de 5 centavos. Juntei aquele monte, eu juntava. Trocava dinheiro grande para juntar em moeda. Por quê? Porque um sentimento entrou em mim. Me tornou avarento. Me tornou medíocre. Quando eu juntei. O Evangelho diz: não junteis. Qualquer coisa, seja o que for, que a gente tentar juntar, vai nos tornar medíocres. Esses dias um amigo meu recebeu a notícia que a mãe dele morreu. Aí ele foi lá, na casinha da mãe dele, né? Foi no velório. Na hora que enterrou, tem a casa humilde. Falou, essas coisas aqui, a gente vai dar. Aí deu cadeira, deu sofá. Quando pegaram o colchão dela, onde ela dormia, viram que estava diferente. Um barulho diferente, que colchão estranho. Deve ter alguma coisa dentro desse colchão. Pegaram um estilete e rasgaram o colchão. Quando abriram, cheio de dinheiro dentro do colchão. Detalhe, tudo dinheiro que não valia mais. Tudo cruzeiro. Ele chorou em cima do colchão, sabe por quê? Porque ele imaginou quanto a mãe dele deixou de comer, deixou de viver, deixou de ajudar, deixou de compartilhar para juntar. Quem me entende? Tudo que a gente junta, a gente se apega. Não junteis. Perto de terminar, Abraão tinha juntado Isaac no coração. A palavra que dá quer dizer preso. Deus diz para ele: desamarra do seu coração e amarra no meu altar. Quando Abraão amarra no altar Isaac, Deus desprende. Deus desprende do coração de Abraão. Olhe para cá, vou terminar.
A primeira mensagem na minha mente, fotográfica, que eu me lembro, eu tinha 14 anos. 14 anos. Foi na sinagoga onde meus pais frequentavam, minha mãe, na zona sul de São Paulo. Eu estava sentado na primeira cadeira, assim, quando veio um rabino falando enrolado, pregar sobre esse dia, porque esse dia do sacrifício de Isaac é celebrado até hoje pelo povo judeu. É chamado dia de Aquedá. Preste atenção, uma vez por ano tem o dia do Aquedá, o dia do amarrado, do preso. Veja que coisa forte. São 2 cultos, sexta-noite e de manhã, sábado de manhã. Quem entendeu, diga amém. O primeiro culto é sexta-noite, o segundo culto é sábado de manhã. Na sexta-noite, ele pregou sobre a passagem de Abraão e Isaac. Preste atenção. Falando um português pesado, ele dizia assim: porque nós, irmãos, nesse dia, lembramos do dia que a Kadosh Baruch Hu falou a Avraham Avinu para levar Yitzhak, para fazer um corban de Yitzhak, lá na Moriá. E essa é a nossa imuná. Em hebraico ele falou assim: nesse dia a gente celebra quando Abraão foi levar Isaac para fazer um corban, um sacrifício. E essa é a base da nossa fé. Emuná quer dizer fé. E eu com 14 anos sentado ali, ouvindo, prestando atenção. Ele disse: então, Deus hoje vai falar para nós qual é o nosso Isaac. Com esse sotaque mais ou menos. E quando você fechar o olho, Deus vai falar no seu coração qual é o Isaac que você vai pôr aqui na Mishkan. Eu, 14 anos, fui e fechei os olhos. Eu, 14 anos, fui e fechei os olhos. E aí Deus mostrou meu Isaac. Meu Isaac, 14 anos, chamava-se Jamanta Eletrônica. Não sei se é da sua época isso. Década de 70. Jamanta Eletrônica era um brinquedo, um caminhãozinho. É tão antigo que eu vou falar os carros. Tinha 4 carrinhos assim na caçamba. Era um Passat, um Maverick, um Chevette e um Puminha, não era, irmão? Teve também, Jamanta? Era a tecnologia dos brinquedos. Por quê? Porque na cabine dela em cima tinha 4 botões. Você apertava um, ela ia para frente. Apertava o outro, ia para trás. Apertava os outros 2, ela ia para os lados. Aquilo custou para mim demais. Aquilo me custou 4 anos de obediência. Quer fazer danação? Meu pai dizia: vai bagunçar? Não tem Jamanta Eletrônica. Eu ficava quieto. Então aquilo tinha uma preciosidade para mim. Ninguém tinha Jamanta Eletrônica. Quando eu ganhei a minha, eu coloquei lá num estante na parede, coloquei ela lá. Eu limpava a Jamanta 2 vezes por semana. Tirava a poeira dela. Quantas vezes briguei com meus irmãos de rolar no chão, porque eles queriam pegar a Jamanta e eu não deixava. Aquela Jamanta era o meu Isaac. Quando alguém ia visitar a gente, eu chamava para ir lá no quarto, dizia assim: vem aqui que eu quero lhe mostrar um negócio. Peito de pombo. Ligava a luz e dizia: olha lá. As pessoas olhavam e diziam: uau! Uma Jamanta eletrônica! E eu dizia: é uma Jamanta eletrônica. No dia que o rabino diz: Deus vai mostrar seu Isaac, eu fechei os olhos, apareceu a Jamanta na minha cabeça. Aí ele me disse assim: o que Deus vai te mostrar não é para falar para ninguém. Você vai passar essa noite, amanhã de manhã vai trazer o que Deus te mostra aqui no altar. Você imagina como foi minha noite? Deitado, rolando. Eu olhava e a Jamanta voava. Andava. Aconteceu de tudo com aquela Jamanta naquela noite assombrada. Noite longa. Mas pastor, quando foi no sábado de manhã, eu peguei a Jamanta e botei na sacola. Minha mãe viu e ficou quietinha. Eu fui para o culto.
me sentindo um grande herói da fé. Peguei a jamanta e botei no altar, assim como tantos outros. Quando eu sentei, parece que o diabo sentou do meu lado. E me disse assim: está vendo lá? E eu pensava, lá o quê? Olha lá o filho do rabino. Eu dizia, ué, eu tenho filho do rabino. Aquela voz me dizia assim: você sabe, né? Essa jamanta vai para o filho do rabino. Aí eu comecei a ficar atribulado, né? Preocupado. A voz dizia, e o pior é que o filho do rabino tem cachorro. Ele vai comer os carrinhos tudo da sua jamanta. Ficou aquela perturbação na minha mente. E aquela voz me dizia assim: se eu fosse você, eu esperava todo mundo fechar os olhos para orar, eu levantava e pegava a jamanta. E eu falei, eu vou pegar essa jamanta de volta. Agora eu vou pegar. Que é isso, filho do rabino não vai cuidar, não vai zelar. Não, a jamanta é minha, eu vou pegar de volta. Mas eu já tinha colocado no altar. E o que se coloca no altar, a mão de ninguém tem coragem ou tem poder para tocar. E ninguém fechava o olho para orar, viu, pastor? Ninguém fechava o olho para orar. E aquela voz dizia, se eu fosse eu levantava agora, no meio do culto, pegava. E eu dizia, eu vou pegar. Mas daqui a pouco o rabino pregou a segunda parte da mensagem. E sabe o que o rabino disse? Sabe o que o rabino disse? Na segunda mensagem, quando ele começou a pregar, ele disse o seguinte: irmãos, estou vendo o Isaac de vocês tudo aqui, né? Cada um sabe quanto é o valor de cada Isaac desse. Eu não sei. Só que eu quero dizer o seguinte: Deus não precisa de nada que a gente tem. Deus não queria o Isaac de Abraão. Deus queria só libertar Abraão de Isaac. Qual é a lição do Moriá? Ele me dizia que o melhor servo de Deus é aquele que não é apegado a nada. Então o que aconteceu? Quando Deus libertou Abraão, desapegou o coração de Abraão de Isaac, ele pegou Isaac e devolveu para Abraão. Sabe qual foi a obra? Olha ele dizendo, sabe qual foi a obra que Deus fez na sua vida essa noite? Te libertou. Porque aqui estavam coisas que te prendiam e te impedia. E agora não vão impedir mais, sabe por quê? Porque você achou que perdeu, né? Ninguém perde com Deus. Tudo que você colocou achando aqui que perdeu, eu vou orar e vou devolver para você agora. Naquela hora saiu um peso do meu... Ele orou, preste atenção na história, tá? Ele orou sobre tudo e mandou pegar de volta. Dizendo, Deus devolveu Isaac para Abraão. Porque Abraão havia se desprendido de Isaac. E aí eu peguei aquela jamanta de novo e coloquei ela exatamente no mesmo lugar. Só que nunca mais eu limpei ela. Nunca mais eu briguei com ninguém por causa dela. E eu me lembro muito bem que um primo meu veio visitar em casa, gostou dela. 4 meses depois, eu dei a jamanta para ele. E não senti exatamente nada. Por que a gente sofre? Porque se apega. Por que a gente chora? Porque se apega. Tudo que você estava apegado, se Deus ainda não pegou de você para Ele, pode se preparar que Ele vai pegar. Porque desapegados somos livres, não somos medíocres, não somos fariseus. Desapegado nós aprendemos a compartilhar, aprendemos a amar. E a Bíblia nos proíbe amar qualquer coisa nesse mundo acima de Deus. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, sobre todas as coisas.
Tudo que você tem é uma bênção, foi Deus que te deu, mas não pode ser maior do que Ele. Eu termino dizendo, Deus está nos libertando nessa fase da noite, desprendendo o nosso coração. A gente acha que estamos perdendo, mas não estamos não, nós estamos ganhando. Porque tudo que a gente entrega na mão de Deus, Ele nos devolve supervalorizado. Tudo que você acha que perdeu, não perdeu, está guardado. Termino contando um último detalhe da Torá sagrada dos judeus. Preste atenção no que é conceito de propriedade. É muito forte o que eu vou dizer. A Bíblia diz no livro do Deuteronômio e no livro do Levítico e Êxodo: se alguém tem uma propriedade, preste atenção, cercada, e nessa propriedade sua, você plantou várias árvores frutíferas, vamos supor, manga, tem várias mangueiras dentro da sua propriedade, isso quer dizer o quê? Que as mangas é de quem? Sua. Se alguém passar do lado da sua propriedade, olhar para a sua mangueira e dizer, nossa, que manga bonita. Se esse alguém pular a cerca, invadir a sua propriedade, subir na árvore e pegar uma manga, ele cometeu um delito. Qual que é o delito? Furto. Furtou. Só que o mesmo texto tem uma vírgula e diz: se a manga da sua propriedade, da sua árvore, cair sozinha do pé, sem intervenção de ninguém, se ela cair, a manga é sua, a terra é sua, a árvore é sua, se a manga cair sem intervenção de ninguém na terra, e você ir lá pegar e recolher a manga do chão, quem roubou foi você. Olha o divino como é tremendo. E aí, os exegetas perguntam para os sábios, por que se a manga é minha, se a terra é minha, se a árvore é minha, só porque ela caiu sozinha eu fui lá e peguei? Por quê? Aí os exegetas, os grandes sábios, Rashi, Maimônides explica dizendo, porque quem fez a manga cair do pé foi a intervenção divina. Foi Deus que fez ela cair sozinha, do pé, para socorrer a oração da viúva, do órfão, do estrangeiro e do necessitado. Deus fez a árvore cair do seu pé para suprir a necessidade dos necessitados. Vou dizer de novo, tudo que você acha que perdeu, você não perdeu. É porque não era seu. E grava aí para quem está entendendo o que eu estou dizendo. No máximo daqui a 13 dias, a resposta da sua oração e da sua necessidade vai se encontrar com você no seu caminho. Porque Deus já fez a manga cair da árvore. É a resposta de Deus para suprir a sua necessidade. Você vai tropeçar, aleluia, nessa bênção que já está preparada no seu caminho. Só aqueles que acreditam que glorificam o nome do Senhor nessa. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, olha para dentro de você e se pergunte, ou peça para o Espírito Santo lhe dizer, qual é o teu Isaac? A que você está apegado? Nós temos facilidade de nos apegar a qualquer coisa, inclusive coisas supérfluas, sem necessidade. Feche os seus olhos, que Deus vai tocar em você e vai mandar você desapegar. Sob a seguinte sentença: se você não desapegar, eu arranco. Porque eu não trabalho com gente apegada a nada. Jesus diz, um dia por vez, basta para cada dia o seu mal. Não é pecado ter 40 pares de sapato.
Pecado é ter 40 pares de sapato e não dar um para quem precisa. Não é pecado ter roupa boa, casa boa, comida boa, carro bom. Não é pecado. Pecado é ter todas essas coisas e amar. Isaac era a vaidade de Abraão, e foi Deus que tinha dado. Porque na maioria das vezes, a gente tem facilidade de transformar a bênção em maldição. Essa noite é um símbolo de um processo que você está passando. Deus está passando você na moenda. Por isso tanto aperto, por isso tanto amasso. Por isso esse sofrimento todo, mas você não está percebendo. Que Ele está extraindo de você algo muito grande, que vai ser usado no seu futuro. Deus de Abraão, fala com essa mulher e com este homem. Fala conosco, com aqueles que vieram com o propósito de ouvir a sua voz, que entenderam que nenhuma noite dura para sempre, e que quando o dia chega, a experiência que vamos viver, já fomos preparados durante a noite. Eu sei que o Senhor está preparando essa mulher e esse homem para algo grande. Ninguém vai poder impedir, porque nenhuma noite dura para sempre. O cabelo vai crescer de novo. Seu cabelo vai crescer de novo. Há pouco tempo atrás eu estava com o cabelo grande. Eu raspei a cabeça e disse para Deus: do mesmo jeito que o Senhor fez com Sansão, faz comigo. Quando meu cabelo crescer, o Senhor me honra. Meu cabelo está crescendo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. O ano não vai acabar sem Ele cumprir tudo o que Ele disse no começo do ano. Senhor, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico, eu te bendigo. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa presença. Muito obrigado por cada vida que entrou aqui e entendeu o seu propósito. Durante essa semana, faz um trabalho que só o Senhor pode fazer. Durante essa semana, ó Deus, nos liberta nessa fase que estamos vivendo. Nós te agradecemos humildemente, para a glória do seu nome. Amém e amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que em breve nós possamos nos ver. Ali atrás tem os meus DVDs, eu vou estar lá. Ninguém é obrigado a comprar, mas se você quiser, custa apenas R$10. Deus abençoe a vida de todos.